Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, trazendo aquilo que foi ensinado pelos 20 concílios da Igreja Católica, do Concílio de Nicéia ao Concílio Vaticano I. Trazer também aquilo que é o compêndio de toda a doutrina católica, tanto o Catecismo Romano, como traduções confiáveis do Catecismo de São Pio X, para que você tenha acesso à doutrina católica. Nós vivemos tempos muito delicados, onde uma seita herética se apresenta como Igreja Católica e não tem como ser a Igreja Católica, porque nega aquilo que foi ensinado por 2 milênios, por praticamente 20 séculos. Então, é incoerência considerarmos essa igreja como a Igreja Católica, considerarmos esses que se apresentam como pastores a partir do Papa, dos bispos, dos padres, como realmente ministros de Deus, porque se houvesse neles a verdade católica, poderíamos considerá-los como ministros de Deus, mesmo que houvessem erros pessoais, morais, porque o que tira a legitimidade daquilo que eles ensinam não é somente a parte moral. Essa nós não contestamos, porque nós todos somos pecadores, mas o que está em questão é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje nós damos início lendo a Dei Filius, uma constituição dogmática sobre a fé católica, que foi emanada do Concílio Vaticano I. Então, continuando a explicação para você, é fundamental conhecermos aquilo que a igreja ensina. Por mais de 30 anos eu li aquilo que foi ensinado pelo Papa, entre aspas, muitas aspas, por aquele que se apresentava como Papa Angelo Roncalli, Montini, o Concílio Vaticano II, Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger e Bergoglio. Nenhum deles eram católicos, nenhum deles realmente representavam a Igreja Católica. E considerá-los como pastores da Igreja Católica é de fato virar as costas para Deus, virar as costas para aquilo que foi ensinado por praticamente 2000 anos, que custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que custou o sangue dos mártires, que custou o sangue de muitos papas que morreram por guardar a fé católica. Por isso que São Paulo dizia no fim da sua vida: guardem a fé, meus irmãos, guardem a fé. Não é porque eu estou dentro de um templo que foi usurpado, que foi invadido pelos inimigos, e sento num banco e digo que estou na Igreja Católica e professo a fé católica, que isso tem valor diante de Deus. Diante de Deus é a fé professada. Precisa ser a verdadeira fé, porque houve uma enganação, uma usurpação, uma posse daquilo que são as estruturas materiais, físicas da Igreja Católica, desde a Sé Apostólica, desde a Sé de Pedro, o Vaticano, que a própria revelação de Nossa Senhora de La Salette dizia que se tornaria a sede do anticristo, e já é a sede do anticristo. Ali realmente é um servo do demônio que se apresenta como Papa, uma igreja herética que se apresenta como a Igreja Católica. E muitos falam assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus. E é verdade, só que você está atribuindo essa promessa a uma seita herética. E essa Igreja Católica foi eclipsada, foi como que escondida, foi como que guardada dentro de um cofre a 7 chaves, para que não conhecêssemos a verdadeira fé católica e fôssemos enganados por falsos pastores que nos fazem acreditar em liberdade religiosa, ecumenismo, em bênçãos de casais de segunda união, em casais do mesmo sexo, profanação dos sacramentos, dos 7 sacramentos, uma depravação em relação ao sacerdócio, um excluir da filosofia escolástica. Então, na verdade, é uma adulteração e uma falsificação muito mal feita. Mas como fomos enganados e entramos em estado de torpor, de letargia, de estarmos como que anestesiados, não percebíamos. Porque como comparar a mentira com a verdade se nós não temos acesso à verdade? E a partir desse canal nós temos acesso às encíclicas verdadeiramente dos papas que ensinaram a verdade católica, que há uma comunhão de unidade. Então, eu digo para você com toda segurança, estar em comunhão com Francisco é estar em comunhão com o servo do demônio. E se você não concorda com isso, você está desprezando a história da igreja, desprezando os 20 concílios e desprezando o sangue dos mártires e o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso é uma coisa clara, óbvia, como a luz do sol. Então nós precisamos abraçar a fé católica. E esse canal tem a intenção de te ajudar
a conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou, porque realmente os inimigos querem avacalhar com a fé católica. E nós não podemos continuar enganados por essa falsa igreja, que é uma seita herética. Vamos ler a Dei Filhos, Constituição Dogmática sobre a Fé Católica. Pio, bispo, servo dos servos de Deus, com aprovação do Sagrado Concílio para a perpétua memória. Número 1. O Filho de Deus e Redentor do gênero humano, nosso Senhor Jesus Cristo, estando prestes a retornar ao Pai Celeste, prometeu permanecer com a sua igreja militante sobre a terra todos os dias até o fim dos séculos. E o Papa Pio IX cita Mateus 28:20, que eu gostaria de ler para vocês. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, a promessa de Jesus de permanecer com seus apóstolos, com a sua igreja até o fim do mundo é real. As portas do inferno não prevalecerão, é real, mas eu não posso associar essa promessa a uma seita herética. Não é sobre essa igreja que ensina a mentira que as portas do inferno não prevalecerão. É aquela igreja que está sendo eclipsada, que está sendo escondida, mas o homem não tem força de esconder a verdade de Deus, e a verdade de Deus está nos alcançando através desse canal, através de outros que estão conhecendo aquilo que realmente a igreja ensina. E o pré-requisito para abraçar essa verdadeira fé é romper com esse Concílio Vaticano II, é romper com aquilo que foi ensinado por Angelo Roncalli e por aqueles que se apresentaram como papas. Não é possível estar em comunhão com a Igreja Católica estando em comunhão com essa seita herética. Se isso é pesado para você, então procure conhecer aquilo que a Igreja sempre ensinou, porque isso é a mais pura verdade. Eu não me exporia ao ridículo de trazer para você a minha opinião pessoal. Eu estou dizendo para você que é ridículo a pessoa que participa de uma missa profana, que está em comunhão com um homem que é servo do próprio demônio, um homem que despreza a fé católica, que ignora aquilo que foi ensinado por praticamente 2 milênios, por 20 séculos, e isso realmente que é vergonha. É uma vergonha abraçar como católico uma seita herética, que é pior do que qualquer tipo de seita protestante, mas muito pior, infinitamente pior, porque despreza, profana, ridiculariza as verdades de fé, que foi a preço de sangue que chegou até o Papa Pio XII, a fé foi preservada. Continuando o número 1. Por isso, nunca cessou de estar ao lado de sua esposa dileta, de assisti-la no ensinamento, de abençoar suas obras e socorrê-la nos perigos. Então, a sua esposa dileta, que é a igreja, querida, apreciada, prezada, eleita, preferida, válida, essa é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, e o seu corpo místico. Então, muitos se dizem unidos a Jesus Cristo e desprezam a sua igreja. Que Jesus é esse que acolhe a você desprezando a sua esposa? É de se suspeitar que muitos também professam uma fé falsa, abraçando as outras religiões que se denominam cristãs, mas não existe verdadeiro cristianismo fora da verdadeira Igreja Católica, porque essa enxurrada de seitas nasceu da Revolução Protestante, do infame Martinho Lutero. Então, Deus sempre veio socorrê-la nos perigos, a sua esposa dileta. Essa sua providência salutar, que constantemente se manifestou através de outros inumeráveis benefícios, mostrou-se principalmente pelos frutos abundantes que o povo cristão auriu dos concílios ecumênicos, sobretudo do Tridentino, ainda que celebrado em tempos desfavoráveis. Sempre que havia dúvidas, questionamentos, desvios, a igreja convocava um concílio através do Papa, através do imperador, e esse concílio fazia com que as verdades de fé fossem reafirmadas e as mentiras fossem condenadas como heresias, aquilo que era motivo de cisma, de divisão. E o Concílio de Trento foi como que um antídoto contra a Revolução Protestante, que Martinho Lutero colocou de cabeça para baixo, contestando, questionando aquilo que de fato fazia parte da doutrina católica. E foi necessário um concílio onde se reafirmou através do compêndio de toda a fé e doutrina católica as verdades que foram ensinadas por Jesus Cristo aos apóstolos e foram se perpetuando século a século. Nós percebemos a grande graça
que acontecia pelos concílios despertava nas pessoas a fé, a comunhão novamente com a igreja. Alguns que estavam em dúvidas tinham clarificado as suas dúvidas através das verdades definidas, e é assim que é um concílio. E esse concílio Vaticano II trouxe evasão da igreja, evasão do sacerdócio, diminuiu o número de batismo, de pessoas que participam da missa, diminuiu o número de pessoas que buscam o seminário para se tornarem sacerdotes, pastores de almas. Na verdade, houve uma adulteração total. Realmente, essa igreja é a igreja luciferiana. Então, você fala assim, mas isso é muito pesado. Eu não escuto as pessoas falarem isso. É um concílio que tinha mais de 2.400 bispos. Foram atropelados os verdadeiros bispos. É assim que os comunistas agem, que os maçons agem, que os satanistas agem, que os modernistas agiam, que os liberais agiam, atropelando aquilo que resistia às mudanças que eles propunham. Graças a esse, afinal, a esse o quê? A esse Concílio de Trento, foram definidos mais exatamente e expostos abundantemente os santíssimos dogmas da religião. Os erros foram condenados e reprimidos. A disciplina eclesiástica restabelecida e reafirmada. O clero estimulado ao amor para com a ciência e a piedade. Foram fundados colégios para a preparação dos jovens ao sacerdócio. E, enfim, foram reformados os costumes do povo cristão, mediante mais diligente instrução dos fiéis e um uso mais frequente dos sacramentos. Então, aqueles que estavam desanimados, que estavam sendo como que arrancados do catolicismo, tiveram a graça desse concílio que reafirmou as verdades de fé dos 16 séculos da igreja. E foi nessa mesma época que o Papa São Pio V canonizou a missa de rito latino, que alguns chamam de missa tridentina, mas que não nasceu do Concílio de Trento. Ela remonta os apóstolos, remonta o tempo das catacumbas e das perseguições. Aí continua o Papa Pio IX. Daí adveio comunhão mais estreita dos membros com a cabeça visível. Amor pelo Papa. Que Lutero era um desequilibrado que contestava todas as coisas e, na verdade, causou muito mal no século XVI, e esse mal foi realmente perdurando pelos séculos seguintes. E mais vigor a todo o corpo místico de Cristo. Daí a multiplicação das famílias religiosas e de outras instituições de piedade cristã. E também zelo constante e perseverante, até a efusão do sangue para propagar o reino de Cristo em todo o mundo. Essa efusão de sangue é derramamento de sangue, espalhamento de sangue, porque houve guerras, perseguições também depois do Concílio de Trento. E muitos, para defender a fé católica, chegaram ao ponto de derramar o seu sangue. Então não é justo nós nos apresentarmos como católicos professando uma fé adulterada que nega aquilo que é a verdade da Igreja Católica. Isso não é justo. Nós precisamos conhecer aquilo que a Igreja sempre ensinou. E para isso precisamos aprofundar na espiritualidade, na ascese, na mortificação e pedir a Deus que tire dos nossos olhos as escamas. Nós não estamos aqui contra pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam servas do demônio, estamos contra aquilo que elas ensinam. E o que elas ensinam nos desviam da fé católica. E assim nos desviam da salvação. E nós não podemos ser condenados por confiarmos em falsos pastores que estão à frente de uma seita herética que se apresenta como Igreja Católica. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe. No próximo vídeo, se Deus quiser, continuamos a partir do número 2. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.